vem apresentar o nosso estudo integrativo. Gostaríamos primeiramente de agradecer e registrar nossa admiração e respeito pelas nossas orientadoras, a coordenadora de enfermagem, Vânia Mello, pelo apoio institucional e pedagógico, a nossa professora e orientadora, Aparecida Lima, que nos guiou com excelência nesse trabalho. O tema central da nossa pesquisa, realizada em Taboão da Serra em 2025, é a reanimação neonatal, um estudo integrativo sobre o papel do enfermeiro na saúde do recém-nascido. A reanimação neonatal, como o próprio nome já diz, consiste em um conjunto de intervenções imediatas e cruciais, realizadas com o objetivo principal de restabelecer e manter a ventilação e a circulação adequada ao recém-nascido. Isso é vital para prevenir a lesão hipóxico-isquêmica e, consequentemente, reduzir a mortalidade neonatal. Nosso estudo tem como base os princípios definidos até 2025, que se concentram em ações rápidas e sequenciais. Primeiro, avaliar a frequência cardíaca. Segundo, iniciar a ventilação. E terceiro, se necessário, proceder com as compressões torácicas e a administração de medicamentos. É fundamental também destacarmos que o foco principal é sempre a priorização da ventilação eficaz. Esses protocolos de atendimento e o embasamento teórico do nosso estudo seguem as diretrizes mais recentes do Consenso sobre Ciência e Tratamento da Ressuscitação. Consenso sobre Ciência e Tratamento de Ressuscitação de 2025. E as diretrizes regionais, derivadas da Associação Americana do Coração, American Heart Association de 2025 e do IUCOR. Para iniciarmos agora a nossa explanação detalhada de cada etapa da reanimação neonatal, eu convido a Suelen Camargo para falar sobre a importância da escala de Apgar. Obrigada, Vitória. Dando continuidade à avaliação do recém-nascido, que é crucial para garantir boa adaptação do bebê na vida extrauterina, o primeiro e mais vital instrumento que utilizamos é a escala de Apgar. A escala de Apgar, criada pela doutora Virginia Apgar em 1952, é a ferramenta mais utilizada para avaliar a vitalidade do recém-nascido, sendo aplicada no primeiro e no quinto minuto de vida. Essa avaliação é realizada em dois momentos-chave. No primeiro minuto de vida, onde avalia-se a necessidade de reanimação neonatal, e no quinto minuto de vida, para avaliar a eficácia e as intervenções realizadas. A escala pontua 5 parâmetros essenciais, cada um com pontuações de 0, 1 ou 2, totalizando no final de 0 a 10. A pontuação 0 seria a aparência pálida ou cianótica, o pulso ausente e a gesticulação sem resposta. A pontuação 1 seria batimentos abaixo de 100, algumas gesticulações e o tronco róseo, mas ainda cianótico. E a pontuação 2 seria o neonato totalmente saudável, róseo, acima de 100 batimentos por minuto, apresentando tosse, espirros e choro forte. Pontuações entre 7 e 10 indicam boa vitalidade. Pontuações abaixo de 7 requerem intervenção imediata da enfermagem e da equipe multidisciplinar. Dando continuidade à explicação, eu convido agora a Isabela Rocha para falar sobre a importância da atuação da enfermagem na sala de parto. Obrigada, Suelen Camargo. Agora a gente vai partir para a parte prática realmente, a atuação da enfermagem na sala de parto. Nesse foco, como enfermeiros, seguir os princípios da segurança e cuidado do atendimento humanizado. O enfermeiro desempenha um papel essencial nesse contexto, indo além do procedimento técnico, para promover práticas seguras e humanizadas que favoreçam o vínculo entre mãe e filho. As avaliações e as ações iniciais que descrevemos a seguir, elas estão embasadas nas evidências mais recentes das diretrizes internacionais, como a APP, a Academia Americana de Pediatria, e a Academia Europeia de Ressuscitação, além também do American Heart Association. As recomendações. Para garantir essa atenção humanizada e segura, as ações recomendadas para a enfermagem no cuidado imediato do recém-nascido incluem secar o bebê logo após o nascimento para evitar a perda de calor, avaliar a respiração e o tônus muscular, identificando as necessidades ou a aspiração ou reanimação, estimular o bebê se ele não respirar espontaneamente e também promover contato pele a pele entre mãe e filho, mantendo o bebê aquecido e estável, que promove o vínculo afetivo. Realizar também o clampeamento tardio do cordão umbilical, que é entre 1 e 3 minutos após o nascimento, seguindo as diretrizes. E é crucial ressaltar que devemos aspirar as narinas e orofaringe,
apenas se as vias aéreas estiverem visivelmente obstruídas. De acordo com a OMS e o Ministério da Saúde, o uso de procedimentos invasivos deve ocorrer somente em casos específicos e necessários, porque a realização desnecessária ela pode causar hipóxia ou alterações hemodinâmicas. Todas essas ações elas são primordiais para a transição adequada do bebê. Agora que nós cobrimos as ações iniciais da enfermagem, eu convido a sua Anias para aprofundar a primeira intervenção vital, quando necessário, as técnicas de ventilação e oxigenação. Obrigada, Isabela. Minha parte é cobrir a intervenção mais importante quanto à avaliação inicial, incluindo o APGAR indica a necessidade de reanimação, as técnicas atualizadas de ventilação e oxigenação. A ventilação e oxigenação adequada são os pilares fundamentais da reanimação neonatal. Diversas evidências recentes reforçam que os princípios de ventilação, o tipo de equipamento e as recomendações devem-se buscar em evidências científicas. Quando o recém-nascido não respira adequadamente ou apresenta bradicardia, a ventilação com pressão positiva, que no caso é a VPP, é iniciada imediatamente. O objetivo é estabelecer a capacidade residual funcional dos pulmões e garantir as trocas gasosas. Oxigenação suplementar. Em relação ao oxigênio suplementar, ele é essencial para corrigir a hipoxemia e proteger contra lesões cerebrais e orgânicas. Segundo diretrizes, utilizamos modalidades comuns como a cânula nasal, a máscara simples ou a máscara com reservatório. O enfermeiro deve realizar o ajuste do fluxo e da fração inspirada de oxigênio para manter a saturação dentro da meta recomendada para o tempo de vida do recém-nascido. É o nosso dever monitorar continuamente o bebê para avaliar a resposta às intervenções. Além da frequência cardíaca e pressão arterial, o monitoramento da saturação de oxigênio é indispensável. A ventilação não invasiva e transição. Em muitos casos, a ventilação mecânica não invasiva, com pressão positiva, conhecida como CPAP, é uma excelente aliada, reduzindo a necessidade de intubação. A ventilação mecânica não invasiva é fundamental para a recuperação de recém-nascidos com dificuldades respiratórias. Passo a palavra para a Alessandra, que detalhará o nosso papel como enfermeiro em toda essa cadeia de decisões e intervenções. Obrigada, Suelen. Agora vamos falar e nos aprofundar também na essência do nosso trabalho, o papel do enfermeiro na reanimação neonatal. A enfermagem, ela tem a responsabilidade de executar as condutas clínicas de formas escaladas, proporcional, baseadas no programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. A nossa atuação começa nas ações iniciais, o que seria secar, aquecer, estimular e desobstruir as vias aéreas. Depois avaliamos a frequência cardíaca e, se a frequência estiver abaixo de 100 batimentos, iniciamos a ventilação por pressão positiva, no chamado Golden Minute, que é o primeiro minuto de vida do recém-nascido, conforme o COFEM. O preparo do pré-parto, garantindo checklist de materiais, como reanimador, máscara, oxigênio, aquecimento e os equipamentos eles precisam estar testados. Assistência e suporte, auxiliando o médico, prestando suporte de vias aéreas e monitorando o paciente. Além disso, o enfermeiro capacitado, ele atua na tomada de decisões, limites e autonomia, de acordo com o COREM. O profissional habilitado, ele lidera, garantindo a comunicação clara, usando os comandos e objetivos que reduz erros, aumenta a segurança. Compreendendo nosso papel central, convido agora Johnny Kawan para abordagem de intervenções mais avançadas, como as compressões torácicas e medicações. Obrigada, Alessandra. Minha apresentação detalhará sobre as intervenções mais avançadas da reanimação neonatal, as compressões torácicas e o uso das medicações utilizadas nesse procedimento. As técnicas de compressão torácicas utilizadas na reanimação neonatal são importantes para lembrar que as paradas cardiorrespiratórias em recém-nascido geralmente têm causa respiratória, por isso a ventilação eficaz contínua sendo a prioridade nessas situações. Quando iniciar essas compressões?
As compressões torácicas devem ser iniciadas apenas após 30 segundos de ventilação com pressão positiva eficaz, ou seja, com a movimentação do tórax, a expansão. O bebê continua com frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto. Segundo a American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a relação recomendada é de 3 compressões para uma ventilação, conhecida como proporção 3:1. Isso significa que a cada 3 compressões fazemos uma ventilação. Essa relação é usada porque, na maioria dos casos, a parada é causada por falta de oxigenação e não por problema cardíaco. A técnica recomendada atualmente é a técnica dos 2 polegares em região um círculo. Ela, o socorrista, envolve o tórax do bebê com as 2 mãos e utiliza os polegares para comprimir o externo logo abaixo da linha dos mamilos. As compressões devem afundar o tórax em aproximadamente 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax do bebê. Essa profundidade é suficiente para gerar circulação sem causar lesões. O ponto ideal é o terço inferior do externo, evitando o processo chifoide que pode causar lesão no fígado. E o ritmo dessas compressões deve ser rápido e coordenado, em torno de 120 eventos por minuto, somando compressões e ventilações. Então fica mais ou menos assim: 1, 2, 3, ventila, 1, 2, 3, ventila. As compressões e ventilações devem ser bem sincronizadas, sem sobreposição. Uma boa coordenação entre os reanimadores é essencial para manter a eficácia. Como as compressões exigem esforço físico, recomenda-se trocar os profissionais para as compressões a cada 2 ou 5 minutos, para evitar fadiga e manter a qualidade. Entre as mudanças recentes nessas diretrizes, reforça que a ventilação eficaz é a prioridade antes de iniciar as compressões. Confirmação da técnica dos 2 polegares como a mais eficiente, substituindo o antigo método de 2 dedos. Estudos recentes avaliam as possibilidades de compressões mais suaves em prematuros, mas nada disso ainda é oficial nas diretrizes. Em resumo, as compressões torácicas em recém-nascidos devem seguir a sequência: a ventilação eficaz, a avaliação da frequência cardíaca, iniciar as compressões se a frequência cardíaca for menos de 60 batimentos por minuto, utilizando a técnica dos 2 polegares com proporção 3:1 e a profundidade 1/3 do tórax. Agora, se as ventilações das compressões eficazes não produzirem resposta, iniciaremos o uso de medicações específicas. A princípio, a droga é a adrenalina, conhecida também como epinefrina, indicada se a frequência cardíaca permanecer abaixo de 60, mesmo após 60 segundos de compressões coordenadas. Essas diretrizes são baseadas na American Heart Association, WellCore e Sociedade Brasileira de Pediatria. A via de administração mais rápida e segura é a via umbilical. A dose é de 0,01 a 0,03 mg por quilo. Outras medicações incluem a solução salina 0,9%, que é um expansor de volume, em caso de suspeita de hipovolemia, e o bicarbonato de sódio, mas cuidado, é reservado apenas a situações específicas prolongadas. Para finalizar a apresentação do estudo e falar sobre a importância do trabalho conjunto, convido a Carolina para abordar a equipe multidisciplinar e a nossa conclusão. Para finalizar o nosso estudo, abordaremos a organização da equipe multidisciplinar, um fator crítico para o sucesso da reanimação neonatal. A organização da equipe na sala de parto é fundamental para garantir um atendimento seguro, humanizado e eficiente para a gestante e o recém-nascido. Essa integração é baseada na comunicação efetiva, clara e contínua, e principalmente na divisão de funções e responsabilidades. pré-estabelecidas conforme as diretrizes
da American Heart Association e da Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação. Essa definição prévia garante que cada profissional saiba exatamente a sua função e contribui de forma eficiente. O enfermeiro obstetra, que acompanha o trabalho do parto, monitora os sinais vitais e coordena a equipe de enfermagem. O obstetra ou ginecologista, que acompanha os partos de risco. O pediatra ou neonatologista, responsável por receber o recém-nascido e conduzir a avaliação imediata. O técnico de enfermagem, que auxilia na preparação do ambiente e dos materiais. E o anestesista, realizando a anestesia quando indicado. Tão importante quanto a divisão de tarefas é o preparo do ambiente e dos equipamentos. A sala de parto deve estar limpa, organizada e acolhedora. A checagem prévia dos equipamentos, como berço aquecido, monitorização materna e fetal e equipamentos de aspiração e ventilação. É de responsabilidade direta da enfermagem e é considerada uma boa prática de segurança e qualidade assistencial. Em considerações finais, reforçamos que a reanimação neonatal é um componente fundamental da assistência. As primeiras intervenções são determinantes para o prognóstico de vida e qualidade de vida do recém-nascido. Nosso estudo comprova que a ventilação eficaz é o pilar central da reanimação e que a atuação integrada da equipe multi sob a coordenação do enfermeiro qualificado proporciona maior segurança e qualidade assistencial. O papel do enfermeiro em aliar conhecimento técnico científico com humanização é para garantir um início de vida saudável ao recém-nascido. Com isso, encerramos a apresentação do nosso estudo. Para concluir, passo novamente a palavra para a Suelen Creme. Com isso, encerramos o trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina Enfermagem na Saúde do Recém-Nascido do curso de graduação em Enfermagem. Agradecemos a coordenadora de enfermagem Vânia Mello e a professora orientadora Aparecida Lima. Gostaríamos de finalizar agradecendo novamente a atenção de todos e apresentando a equipe responsável por esse trabalho no 5º semestre de enfermagem da UniFECAP.